Pessoal, boa noite, Pai Senhor, uma noite abençoada nessa sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Que o Senhor venha falar ao coração dos irmãos, aos nossos corações, por intermédio dessa mensagem aqui no canal. Peço que vocês curtam o vídeo e se inscrevam por aqui no canal. Vamos para a nossa conversa, nossa leitura nessa sexta, nossa meditação. Quero deixar com os irmãos Salmos 79, verso 11, diz assim: Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Irmãos, o salmista descreve, a opressão que vinha sobre o povo de Deus, que estava ali naquele momento desolado, sem esperança, em um cenário de sofrimento, de angústia e de aparente abandono. Mas havia um clamor. Havia ali uma voz que se elevava ao céu em oração. E assim como Israel clamava por livramento, hoje eu sei que muitos irmãos nessa noite, ouvindo essa palavra, vivem prisioneiros da dor. Outros vivem como prisioneiros do pecado. Muitos vivem como prisioneiros da desesperança. Mas olha, o Senhor não está indiferente. Ele não é indiferente, ou seja, não se importa com o nosso sofrimento, com o teu sofrimento. Pelo contrário, Ele se importa. O amor dEle e o poder dEle são manifestos. E isso eu tenho falado todo dia aqui no canal, na vida daqueles que buscam a face dEle, que buscam a presença dEle, que se dobram diante dEle. E essa mensagem aqui é para lembrar isso. É lembrar três coisas. Deus ouve, Deus responde, Deus age em favor daqueles que clamam a Ele. São os 3 pontos. Uma breve reflexão. Deus não está indiferente ao teu clamor, ao clamor daquele que está aflito. A dor do necessitado não passa despercebida diante de Deus. O mundo pode até ignorar o sofrimento humano. E ignora. Você vê aí as pessoas fazendo festas que não deveriam ser prioridades, celebrações da vida enquanto a vida se perde em vários continentes. Como, por exemplo, na África, fome, miséria. Enquanto isso, as Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas e de milhões e milhões de dólares e euros sendo gastos. Não estou dizendo que não seja importante, tá? Eu estou dizendo que às vezes o mundo, e não poucas vezes, ele ignora o sofrimento humano. Quantas vezes as pessoas estão celebrando? Tivemos aí o acontecimento das enchentes no Rio Grande do Sul, e durante aquele período ali teve um final de semana que teve um show da Madonna, estava todo mundo lá. E as pessoas estavam ignorando completamente o sofrimento daqueles que estavam passando por aquela situação. Agora o Senhor não. Deus jamais se esquece do coração contrito. Que a palavra dele nos mostra que eu falei, são 3 coisas. O Deus que vê. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz assim: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Quando Deus fala com Moisés. Então Deus vê atentamente a sua aflição. Ele vê. O Deus que ouve, no mesmo texto de Êxodo 3, 7, diz assim: E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Ou seja, por causa daqueles que oprimiam o povo. Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus te vê, Deus está atento e ouvindo a tudo aquilo que está acontecendo e as tuas orações, principalmente. E por fim, o Deus que age, o Deus que desce para agir. Do céu ele desce. Êxodo 3, versículo 8. Por isso desci, para livrá-los. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que tremendo. Assim como Deus ouviu Israel no Egito e enviou Moisés para libertá-los, Ele continua ouvindo o clamor daqueles que estão aprisionados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão presos em tristezas e angústias sem fim. O homem sem Deus está preso e condenado. O texto aqui fala do gemido dos presos. O homem sem Deus, preso pelo pecado, pela incredulidade, pela condenação.
O salário do pecado é a morte. O homem sem Deus caminha para a destruição. Mas o texto diz, segundo a grandeza do teu braço, o poder de Deus para salvar. Não é o poder do homem. O único que pode nos tirar das situações que se levantam é o Senhor. Só Ele pode intervir. Clama para que Ele intervenha. Segundo a grandeza do seu braço. O braço forte de Deus que tirou Israel do Egito. Com braço forte. O braço de Deus que sustenta os seus filhos. Estamos debaixo dos braços eternos dele. O braço do Senhor que trouxe salvação através de Jesus. Quando nos entregamos ao Senhor. De verdade, hein? De verdade. Ele nos traz segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa libertação. Meu irmão, minha irmã, persevera. Persevera, continua. O resgate vem do Senhor. Sem o Senhor nós não temos nada. Agora com Ele, Ele vê a nossa dor, Ele ouve o clamor e Ele estende o seu braço poderoso para nos livrar, nos salvar. É o Espírito Santo dele que vai fazer essa obra. Por mais que você tente ajudar o Senhor, você não vai conseguir. Deixa Ele fazer. Deixa Ele cuidar. Clama a Ele. É muito claro, ó, chegue à tua presença os gemidos dos presos. Às vezes estamos presos por conta da angústia. A angústia nos prende. O medo nos prende. A tristeza nos prende. A luta que dura anos nos prende. Ele diz, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Às vezes a gente pensa que está sentenciado à morte. A morte é o que? É o fim. Às vezes pensamos, não, é o fim. Não tem outro meio, não tem outro jeito. O que vai acontecer no final é que vai dar tudo errado. Espera lá, né? Confia no Senhor. Deus pode mudar cenários. Na verdade, Deus muda os cenários mais impossíveis. Na verdade, quando Deus intervém, quando Deus entra em campo, Deus transforma a destruição em ordem, em restauração. Deus restabelece. Deus faz com que o homem, envolto como a lepra no seu pecado, possa ser reparado. Com que uma família destruída possa ser reconstruída. Com que uma vida financeira em ruínas, tomada de dívidas, possa ser refeita. Então confia no Senhor. Um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que desce dos céus para operar em favor dos seus servos, das suas servas. Confia. Para de desconfiar. Porque o agir de Deus já é real sobre a tua vida, ainda que agora você não veja. Deus já está trazendo uma solução para essa situação que você está vivendo. Descanse teu coração nessa sexta-feira. Que seja uma noite de paz para vocês. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.